recheado de mulher, mulher que pratica diferentes esportes. E aí a gente fica imaginando, né? Como é que a gente liga os pontos da montanhista com a treinadora de futebol, o judô, o wrestling, o empoderamento feminino, o empreendedorismo feminino e todas essas questões. É muito legal a gente estar aqui diariamente com vocês, trazendo as emoções que vão ficando cada vez mais quentes, né? Dos Jogos de Paris, que já estão quase chegando oficialmente. Amanhã já tem estreia da seleção feminina de futebol contra a Nigéria. E a gente está aqui, só na torcida, esquentando. Quero ver esse programa durar 1 hora, é isso que eu quero ver. Vamos lá, gente. E aqui comigo, nesse sofazão colorido, uma mulherada que faz o esporte acontecer em todos os sentidos. Elas praticam esporte, inspiram, estão aí por toda parte, ocupando esses lugares. A gente está largando com muito atraso, né? Mas a gente vai ocupando. Deixa eu começando aqui com a Aline Silva, a nossa atletaça do wrestling, criou o Me Empodera, né, uma associação para trazer um pouquinho desse protagonismo feminino aí para as jovens meninas, né, Aline? Que coisa boa você aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Só isso, é? É para falar? Então, vou começar. Bom, contar um pouco, né, então, da história, né? Primeira Olimpíada. É falar um pouquinho desse espírito mesmo esportivo e com a sua, com essa sua ligação com essas jovens meninas, né? Porque acho que a cultura esportiva ainda, né, meio tímida. Não, a minha ligação com as meninas da Me Empodera eu acho que eu revivo a minha história todo dia ali, a ideia é que a gente promova oportunidade para elas, mas que também consiga diminuir um pouco dos riscos que quase me tiraram do caminho do esporte, né? Então é promover transformação, sim. A ideia é essa. E a transformação também se dá com a montanha, né? Olivia Bonfim está aqui, montanhista, largou, na verdade, né, a sua profissão, enfim, e aprendeu um outro ofício, né? Subiu recentemente o Everest. E no dia seguinte o Lhotse, que é uma outra montanha também que está ali quase no mesmo patamar. E acho que vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre o Everest de cada uma de nós, né? Com certeza, com certeza. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que o que a gente tem em comum aí é essa paixão pela transformação, pelo desafio, pelo esporte. E recentemente estive aí nessa expedição, né, do Everest, do Lhotse, que foi algo grande, que transformou também a minha vida e trouxe inúmeros pontos aí de crescimento, e vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com vocês. Prazer é nosso. Bruna de rosa aqui na ansiedade, porque daqui a pouquinho ela vai estar de verde e amarelo só, indo para Paris, já está com o pezinho lá, faixa preta de judô, atriz, está aqui na torcida, mas também trazendo todas as suas experiências com o esporte, com essa vida aí, né? Eu nasci no judô, né? Meu pai e minha mãe se conheceram no campeonato de judô. Eu casei com um atleta que é bimedalista olímpico, indo para sua 4ª Olimpíada, com chance de medalha, se Deus permitir. E o judô me salvou de várias formas, né? No sentido, assim, né, de mim mesma até, das minhas questões, das minhas inseguranças. Então, assim, eu vivo, mesmo não estando no tatame, eu vivo judô até hoje. Muito bom. Quer mandar um beijo pro Baby? Ai, Rafa, tudo de bom pra você! Não dá, né, gente? A gente tem que comemorar, celebrar, mandar aqui, emanar as energias todas. Camila Orlando, técnica do time do Palmeiras feminino, né? Futebol aí na veia, boleira desde sempre, esportista, né? Já nadou, já fez um pouquinho de tudo e aí no comando de um timaço também. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, é um prazer, né? Ainda mais nesse momento tão especial de Olimpíadas, né? Que tem um momento tão importante para o esporte, né? Para o mundo, para o Brasil se apresentar, as nossas fortalezas, né? Em todos os esportes que a gente tem. E não só as mulheres, né, mas toda a equipe do Brasil. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer e dividir também com mulheres inspiradoras, né, que possam não só inspirar no esporte, para quem está no esporte delas, mas outras mulheres e sempre empoderando. Então, acho que é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Honra nossa. Vamos ter muita coisa aqui para contar, para dividir com todos vocês, né? Já vamos chegando com a nossa correspondente em Paris, a Aline Killer, que acompanhou hoje o treino de uma feraça também, a Bia Ferreira, do boxe, vai contar um pouquinho pra gente. Manda lá, e aí, Aline?
Oi, Renata, tudo bem? Pois é, agora falamos diretamente de Paris. Chegamos, finalmente desembarcamos na Cidade de Luz. Ou como diriam aqui os franceses, ça va bien? Pois é, até o final da Olimpíada eu prometo que eu vou tentar me arriscar um pouquinho melhor no francês e fugir do tradicional bonjour, bonsoir, merci beaucoup, enfim. Bom, é isso. Hoje foi dia aqui de um tour pelas instalações do COB e a gente conseguiu uma entrevista com a Bia Ferreira. Ela teve a sessão do box, foi aberta para a imprensa, ela conversou com jornalistas, é uma das nossas principais chances de medalha. Tá todo mundo aqui cravando Bia Ferreira o ouro vem. No especial Elas no Pódio do Terra, ela falou muito sobre ser a mãe de todas. É o único título que falta na carreira da Bia, é a medalha de ouro olímpica e ela é a favorita. Vamos conferir um pouquinho desse papo que rolou com ela. A pressão é minha, não tem essa pressão não, eu levo como apoio e incentivo. Eu fico muito feliz de todos vocês acreditarem no meu potencial, nos meus treinos diários, que não é só isso aqui, eu estou me preparando. Para mim, todas as competições são os Jogos Olímpicos, todas as competições é o alto do pódio. E todas eu quero levar uma lembrancinha para casa, eu quero a medalha. Então, assim, é natural isso aqui que eu estou vivendo. E eu fico muito feliz de ter o apoio de vocês acreditarem que eu posso fazer isso. E isso só me incentiva. Eu não levo como pressão, não. Pressão eu auto-me dou todos os dias nos meus treinamentos diários, 2 vezes por dia. E é isso. O que você está fazendo para aliviar essa pressão? Então, a gente está sendo bem filtrado, a gente não... eu evito um pouco ficar nas redes sociais, eu acho que está acontecendo muita coisa e todo mundo tem muito que opinar, né? E eu respeito, eu sei o que eu vim fazer aqui, eu sei o quanto eu me preparei para isso aqui, e eu não levo mesmo como pressão, eu acho que eu já me pressiono muito, se eu levar como pressão eu fico louca. Então, eu estou curtindo, estou aproveitando tudo, eu estou bem tranquila, eu sei de tudo que eu fiz para estar aqui, eu sei do que eu posso fazer e eu estou vivendo, estou aproveitando cada segundo. Eu tô vivendo, eu tô aproveitando cada segundo. Isso é bonito demais, né? E a pressão, gente, a pressão tá na nossa vida o tempo todo, né? Vamos começar aqui, daqui para lá. Olivia, como é que é a pressão de estar num lugar absolutamente diferente, né? Num habitat que não é o nosso, uma montanha gelada. Você fica 2 meses ali na expedição, aclimatando, né? Indo, voltando para o corpo entender o que você está fazendo. Fala um pouquinho dessa pressão física e mental, principalmente, né? Com certeza, eu acho que é bem até equilibrado a questão da parte física e mental. E eu não definiria como pressão o sentimento, eu acho que o que é mais latente lá é apreensão, é uma certa tensão. Por não ter uma questão de competitividade, eu acho que tem uma carga muito mais leve em relação a uma certa pressão. Né? Claro que a gente sempre coloca um pouco dessa carga adicional na gente, porque é uma expedição que você planeja por muito tempo, que você está se preparando e complexa de acontecer, mas eu acho que os grandes sentimentos é realmente mais uma questão de apreensão, um cuidado com aquele ambiente que é tão inóspito, e eu acho que para lidar com isso é legal ter uma preparação, ter um conhecimento de você mesmo antes. Então, ir construindo, né, uma forma de entender o que você está sentindo, o que você está passando, para lá no momento realmente você conseguir controlar a sua mente, controlar seus sentimentos. Aliás, esse para mim é o grande ponto, o grande desafio da alta montanha e o que mais me vislumbra nessa atividade é essa questão desse autocontrole mental e de lidar com esses sentimentos. Então, parecem coisas um pouco negativas, mas para mim é legal conseguir ver que eu tô lidando, que eu estou encontrando formas de deixar isso mais leve. Essa é uma das coisas que mais torna apaixonante para mim a alta montanha. É apaixonante, né, a gente ouvir todo mundo aqui, porque a gente fala, né, sobre o esporte olímpico e o não olímpico, mas na verdade esporte é esporte, ele nos ensina muito, né? O Paris é Delas traz essa proposta, que é para que você se mexa, e as mulheres não são convidadas, infelizmente, a se movimentarem, né? Tem sempre ali um entrave no meio do caminho. Então é interessante você falar que não é olímpico, né? Não tem essa pressão, mas tem a sua pressão de uma dedicação de meses ali, anos, enfim, para você estar querendo alcançar uma meta, né, que você se propôs. Claro. Eu planejei, então acho que é diferente de uma Olimpíada, né? Vocês que têm aí contato realmente com atletas que estão competindo, que estão nas Olimpíadas, que tá aquela data marcada, né? Que você tem algo tão grande para acontecer. No meu caso, né? A forma que eu vivo o esporte, ela é diferente, né? Eu coloco as metas, eu planejo quando vai ser. E eu também tenho que me automotivar para essas coisas acontecerem. Então, acho que são formas diferentes de viver o esporte. E ambas as formas acho que trazem muita transformação, trazem muitas coisas positivas e desafios para a gente lidar também com tantos sentimentos. E Aline, como é que é para você, né? Como é que você se preparava? São ciclos, né? As pessoas acham que se preparou, chega lá e vai. Não, é muita coisa envolvida, né? São
são muitas questões, né? Toda a saúde física, emocional, mental, família, né? A sociedade, todo mundo, e no caso de vocês, todo mundo olhando, né? Acho que é isso um pouquinho que a Olivia falou. Como é que você fazia e como é que você ainda faz nos esportes aí que você pratica? Agora, né? Um pouquinho menos tensão, digamos assim. Antes de Jogos Olímpicos era sempre muito mais foco, né? E o objetivo total girava em torno do treinamento e, né, foco em resultado. Então, família sempre ficava em segundo plano, a diversão com os amigos, o aniversário é sempre segundo plano. A vida gira em torno de treinar, comer e dormir, treinar, comer e dormir. Olimpíada do Rio, né? Eu dormia, sei lá, 12 horas da noite, mas 1h30, 2 horas da tarde para aguentar os treinos. Você tá comendo, você tá pensando no treino. E isso tudo é muito pesado a ponto de ficar difícil, né? Eu vejo a Bia tem uma cabeça maravilhosa quando ela lida com pressão, mas eu, Aline, eu tinha que criar diversas estratégias para lidar bem com a pressão, porque é difícil você chegar num dia que você tem para resolver anos da sua vida, não são 4 anos do ciclo, né? Eu tava comentando aqui, eu participei de 2 Olimpíadas, foram 2 ciclos de sucesso que eu consegui participar, não tão sucesso porque eu não trouxe a medalha, mas consegui participar. Antes desses 2 ciclos, né? Não consegui medalha. Mas antes desses 2 ciclos, tiveram outros 3 que eu tentei participar e não classifiquei. E tudo isso acumula para que no final você consiga, o resultado seja lá qual for que você conseguiu. Então não são 4 anos de dedicação, né? São 20, são 25, são 30 anos de dedicação para, às vezes, em 4 você combinar num único dia. Como é que você lida com a pressão disso? De você ter um único dia, é aquela chance, é agora. Acordou mais ou menos, azar o seu, porque é agora. Então é difícil, eu tinha que criar 1000 estratégias e aquela história da mente presente era uma das que eu tentava, mas é um exercício assim, o tempo todo. Você piscou, você tá na pressão do resultado, você piscou, você tá pensando, e se eu não conseguir? E aí você tem que, sabe, ancorar de novo. E uma forma que eu usava muito para ancorar, eu me lembro muito, eu, perto das Olimpíadas do Rio, no quarto, assim, não sei nem porquê, me bateu uma pressão, eu acho que já estava rolando competição, e uma das estratégias que a minha psicóloga falava é, olha ao teu redor, toca nas coisas e vê o que está acontecendo. Eu tô na minha cama, tocava o lençol, né? Não era minha cama, né? Cama de alojamento que vira sua, né? Cama do mundo vira tua. Eu tô aqui, ó, com esse lençol, eu olho pra TV do lado, e isso é uma estratégia que pro dia a dia serve para todo mundo, né? Você ancorar no teu ambiente, eu tô aqui com essas mulheres incríveis agora, com essa xícara com água aqui na minha frente, tocar e sentir o agora me ajudava a me ancorar um pouco, mas era o tempo todo. Piscou, você tá na pressão de novo, sabe? É muito doido, né? É muita loucura. E essa história do sucesso, da medalha, a gente também vai falar bastante sobre isso aqui, porque como não é sucesso, né? Na Olimpíada estão os melhores dos melhores, né? Claro, tem sim a simbologia da medalha, é óbvio, todo mundo tá lá para ganhar, né, gente? Ninguém amarela, não tem isso, né? Mas fica aí essa questão, né? Medalhista mundial, enfim, você é um sucesso, um arraso, tá aí. Obrigada por tudo que você representa, enfim, pra gente. E para você, Bruna, como é que funciona essa coisa da pressão? Eu acho que no esporte, você falou um pouquinho aqui antes, né, fora do ar, que você competiu um pouco e tal, mas que também essa pressão do esporte, a pressão que você tinha sobre você mesma, foi todo mundo se misturando e se compreendendo ali, né? Olha, eu acho que eu sinto muito mais pressão hoje em dia em relação ao Rafael. Ok, ele já fez tudo que ele tinha que fazer, ele tem 2 medalhas olímpicas, ele já é, assim, consagrado, né? Já tá ali no Olimpo, mas como eu queria que ele se consagrasse mais uma vez medalhista olímpico. Não porque isso vai mudar alguma coisa efetivamente na nossa vida, mas porque eu sinto que ele merece, assim, nunca se dedicou tanto, aliás, sempre se esmerou muito, mas esse ciclo foi, assim, uma coisa muito especial, assim, né? Então eu gostaria muito, assim, por ele. Eu sinto essa pressão, assim, de querer ver ele muito feliz nesse aspecto, né? E eu tava aqui pensando, né? A Aline tava falando, é uma vida num dia, gente. Principalmente os esportes individuais, né? Acho que os coletivos, eles ainda se espalham por alguns dias, alguns jogos. O individual não, gente. Não que um seja mais difícil que o outro, de forma alguma, mas é desesperador, que você coloca todos os seus ovos, né, naquela cesta, gente. Uma chance, né? É uma chance. E acabou, né? É aquilo. E aí, aliás, parabéns, Aline. Que meu Deus. Não, a pessoa ainda tinha que perder peso, a pessoa ainda tinha que controlar peso, gente. Né?
Como é ruim controlar peso. A mulher sabe bem o que é subir na balança, né? A gente fica aquela angústia, aquela coisa. Sobe na balança, não sobe. Tira tudo, né? Tira, não tem mais o que tirar. Enfim, e é isso para você poder estar numa competição, né? Fez tudo aquilo e, de repente, alguns gramas, né? Enfim, atrapalhar. É uma outra pressão, né? Ainda é a claro. pressão de você conseguir estar no peso. A pressão da competição, a pressão... Não sei, eu nunca tive peso. Eu sempre lutei no pesado. Então, eu nem sei o que é isso que ela viveu, né? Imagina. Não tem como saber. Aí já dá um abraço pra gente falar de então. mulheres no esporte, mas vamos vamos seguindo aqui. Camila, você tem a história da pressão, enfim, com você mesma, né? Sempre praticou esporte, sempre gostou e tal. E fala também um pouquinho da pressão que você exerce sobre outras atletas, né? Porque você é treinadora. Sim. Então, como é que você, já tendo sido atleta, você também equilibra um pouco isso? Porque tem que pressionar, mas tem que... Né? Como é que é esse negócio aí? É um desafio, né? Porque realmente a pressão já é muito grande, né? De cada uma com elas próprias, mas da torcida, da evolução do esporte. Mas eu tento equilibrar um pouco, eu tento tirar um pouquinho esse peso delas, para que elas não sintam tanto esse peso e possam desfrutar do esporte, né? O esporte, ele é muito gostoso, ele traz muitas memórias, né? Então, que elas possam desfrutar e curtirem um agora, né? Que também é um desafio, a gente está sempre pensando no próximo jogo, no próximo momento, no segundo tempo, né? E curtir cada tempo também. Mas eu tentei equilibrar essa pressão, de tirar um pouquinho essa pressão, porque realmente a pressão já é muito grande pelo desenvolvimento e pelo grande clube que a gente representa. Mas, de vez em quando, a gente tem que dar uma pressãozinha para dar aquela acelerada, né? É isso, né? Aline, eu queria entrar aqui um pouquinho mais profundamente na história de gênero, né? Que a gente tem essa complexidade. Felizmente, essa edição dos Jogos, né, de forma inédita, tem a equidade de gênero, o mesmo número de atletas homens e mulheres, né? A delegação brasileira é o maior número de atletas mulheres, e a gente já falou aqui algumas vezes, né, que sejam também muitas mulheres no comando, né, treinando, apitando mesmo ali, dando a palavra final, né? É muito bom que a gente tenha as atletas e a gente vai cobrando aqui também que a cultura do esporte invada efetivamente a vida das mulheres, né? Isso começa lá pela infância, né? Enfim, a gente educando. Você teve uma infância complexa, né? Do ponto de vista de gênero, você teve uma ausência do seu pai, depois você teve casos de assédio, abuso, que até outro dia, né, as mulheres não falavam, né? E que bom que a gente foi se libertando. Muito duro, né? Muito penoso, doloroso, mas que quando a gente percebe que o nosso exemplo serve para que a gente combata esse tipo, né, de repetição, eu acho que tem ali uma pontinha de esperança, né? Então fala um pouco sobre essa questão do gênero e como o esporte trouxe para você um respiro, um frescor e uma coragem para você seguir. Olha, a questão do gênero, para mim, ela é super complexa, começando pelo esporte que eu pratico, né? A Bruna falou de categoria, eu falei que dava uma brecha pra gente conversar, porque no judô sempre teve a categoria do acima, né? Do absoluto. E no wrestling, não. Quando eu era mais nova, quando eu comecei no wrestling, a categoria máxima para mulher era 72 quilos. Se você pesasse mais do que 72 quilos, você não competiria. E para homens era 120 quilos. Depois aumentou o de masculino para 130 e mulheres 76, que é assim até hoje. Se você é uma mulher ou uma menina que pesa mais de 76 quilos, você não vai competir. Na Me Empodera, no meu projeto social, a gente já teve e continua tendo meninas que com 14 anos chegam lá enormes, assim, altas como a Bruna, pesando mais já de 70 e poucos quilos, óbvio, porque ela é alta, lógico. E o corpo dela tem, né, uma composição dela, que se ela quiser competir, ela vai ter que se submeter a algo que está fora do natural para ela. Então, muitas delas a gente já sabe que não vai seguir um futuro. Isso é um quesito quando a gente fala de esporte e inclusão de mulheres, a gente tem que falar desse padrão de beleza, porque no wrestling, pasmem, é comum dizerem que não colocam categorias mais altas para mulheres porque vai ficar feio na roupa. Você tá brincando? Isso é Não, você não tá natural. brincando, a gente sabe que é assim, A né? gente ouve isso o tempo todo. Aí tem um outro recorte. A greco-romana é um estilo ainda nos Jogos Olímpicos, desde a era antiga, desde a primeira moderna em 1896, que proíbe mulheres de praticar. Ela é proibida para mulheres, para manter a tradição do esporte olímpico. Que tradição? Antes de 1896, era praticado no período de paz entre as guerras, lá na Grécia, né, em Roma, onde mulheres não podiam entrar no ginásio. Essa tradição está mantida, ela está preservada nos Jogos Olímpicos até os dias de hoje, através do meu esporte, do wrestling, com a greco-romana nos proibindo. Então,
legal, sabe? Eu acho que a gente tem que comemorar cada passo que a gente dá. Olimpíada, né, igualdade numeral de homens e mulheres. Mas até ontem eu estava lendo a notícia de Paris proibindo as mulheres com hijab. É verdade. Até hoje as mulheres estão proibidas na greco-romana e estão participando do quadro olímpico. Então, se a gente vai falar de valores olímpicos inclusivos, vamos falar também de racismo, de uma Olimpíada super branca, e tudo isso sempre me recortou desde muito jovem. Os abusos que a gente sofre. Antes de subir para essa entrevista aqui, eu estava lá embaixo terminando uma ligação de denúncia de um caso de racismo que eu vi num outro esporte outro dia. E o canal prometia receber denúncias anonimamente. Eles começam o atendimento pedindo seu CPF e seu nome. Aí eu falei, peraí, antes de fazer a denúncia, eu quero fazer uma reclamação, e aí a gente vai pra denúncia, entendeu? Porque vocês estão querendo acolher pessoas, e se eu sou uma menina jovem tentando denunciar um assédio, um abuso, com medo de retaliação, na hora que você pediu o meu nome, eu desliguei. Eu não fui acolhida, extremamente intimidada, ao invés de acolhida. E é um canal super importante. Olha quanta coisa, né? É muito enraizado, né? E a gente, é claro que a gente celebra, e é claro que a gente está aqui, o Paris é Delas existe também, para que a gente traga tudo isso, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? E a gente começa a ficar constrangida de, puxa vida, mas é mesmo, né? E como é que para de falar sobre esse assunto, né? A gente vai ter muito tempo para falar sobre esse assunto e a gente vai voltar a esses temas todos, porque eles são absolutamente fundamentais. E o que é fundamental é que qualquer menina com o seu corpo, né, a sua composição física, uma menina de 1,90 m, não precisa pesar 70, né? Isso é fundamental, né? Isso é E eu tô fazendo aqui básico, um papel péssimo, né? assim, de falar do lado negativo, e eu acho ótimo que tem muita gente comemorando, porque eu acho que a gente tem que comemorar as vitórias, para ter fôlego para ir mais. Tem que comemorar, não, mas tá, gente? Reclamando e comemorando, mas, né, Aline? eu acho que eu assim, sou essa né? pessoa, eu vou continuar sendo a revolta do rolê, entendeu? Então eu trago aqui a parte que... Não é revolta, né? A pessoa é inserida aí nesse contexto, né? Em todas as suas nuances, né? Na verdade, porque você exerce vários papéis, enfim, eu te agradeço por isso. A gente poderia ficar o programa inteiro, obviamente, falando só sobre isso, mas a gente tem outros tantos assuntos aí para ir costurando, né? Mas eu agradeço muito aqui essa sua pontuação. Eu queria entender, Olivia, como é que funciona para dentro do montanhismo, né? Porque grande parte das pessoas que fazem, ainda mais assim de forma mais extrema, é composta por homens, né? É muito complexo, né? Eu acho que a gente acaba sentindo isso que a Aline colocou em diversos âmbitos, né, da nossa vida, e no esporte mais ainda fortemente. Então, no montanhismo a gente tem uma grande maioria, em torno de 80% das pessoas que estavam subindo o Everest eram homens. E é complicado, né? O ambiente se torna um ambiente onde as mulheres acabam se tornando um pouco mais vulneráveis. Eu acho que o que me facilita nesse ambiente é que eu fui criada, né? Eu tive a presença feminina de mulheres muito fortes na minha vida, da minha mãe, da minha avó, da minha irmã. E essas presenças femininas, elas me ajudaram a não criar esse tipo de barreira, esse tipo de mentalidade onde me colocava numa situação de intimidação por estar num ambiente predominantemente masculino. Então, acho que essa é uma forma que eu tenho de lidar em estar num ambiente onde nós somos minorias. E não foi só nesse ambiente do esporte onde isso aconteceu para mim, né? Eu fiz uma faculdade de engenharia elétrica, eu trabalhei numa empresa por 10 anos, onde a grande maioria também eram homens. Então, eu acho que a gente ter essa mentalidade onde a gente não se intimida, onde a gente não se limita, se coloca ali numa situação de igualdade, isso já facilita e já abre caminhos para que a gente entenda que aquele lugar também é nosso, né? E coloque o quanto a gente deve ser respeitada e o quanto a gente tem que ter credibilidade e vá conquistando aos poucos, né, esses ambientes. Sem dúvida. E no futebol, né, embora esteja também avançando, né, a gente fala sempre no gerúndio, quando é que a gente vai falar no presente, né, muito chato isso, mas tem é uma complexidade muito grande também sobre questões de gênero, né, além das escolhas, porque assim, bonitinha, ai que engraçadinha, joga futebol, mas gente, não, né, Sim. Futebol não é coisa pra menina, luta não é coisa pra menina, boxe não é coisa pra menina, judô não é, né, enfim, montanhismo não é. O que é pra menina, né? O balé, que a gente ama o balé, né? Maravilhoso, Sim. Gente, mas não, né? Então, como é que funciona pra você? O que chega pra você das jovens, né, atletas de futebol em relação a isso, as suas famílias? Ao mesmo tempo, essas meninas acabam virando a grande... né, promessa da família, quer dizer, é uma coisa que mistura, né, esse monte de questões para jovens, né, meninas, adolescentes que estão em formação em todos os sentidos, né? Sem dúvida, mudou muito, né, e a gente fica muito feliz, né, porque realmente profissionalizou.
Então, o futebol passou a ser uma profissão para as mulheres, né? E uma profissão hoje para mulheres, se a gente pensa financeiramente falando, mulheres que estão num nível interessante de patamar como mulheres. Claro que a gente sabe que ainda não tem comparação, né? Mas tem a história, o fato, né? Então, são mulheres que estão num momento muito importante, né? São profissionais que vivem do esporte e de um esporte que é mundialmente massificado, né? Então, eu venho trabalhando e compartilhando bastante com elas essa importância delas assumirem esse papel também como mulheres inspiradoras que realmente possam seguir o caminho, porque o futebol também vem de uma proibição, então durante muito tempo a gente teve como referência homens, né? A gente, não só em termos de proibição, mas de visibilidade, né? O futebol durante muito tempo, claro que a gente tem atletas pontuais que representam, obviamente a Marta, né? Uma atleta que representa mundialmente o futebol, mas a gente está falando de um esporte que são jogados por 11 mulheres, né? Então, como a gente só está conseguindo ver uma, né? Entre aspas, assim, então... eu acho que tem um caminho muito grande, mas como a gente falou, o caminho está sendo percorrido e a gente tem uma voz muito grande, né? Ainda mais a Copa do Mundo Feminina vindo para o Brasil. É uma grande oportunidade para a gente massificar o esporte, para a gente empoderar mulheres, empoderar treinadoras, como você mesmo falou, profissionais, né, do staff, né, inclusive jornalistas, né, a mídia, toda a imprensa. Então, a gente tem que aproveitar os espaços e entender que isso faz parte do caminho. Claro que a gente vibra muito com as conquistas, mas a gente também sabe que tem um caminho e a gente não pode deixar de lutar, né? Assim, eu parei de jogar futebol para ser treinadora, para poder impactar de outra forma do lado de fora do campo, que é onde a gente pode transformar através de um esporte de alto nível, de performance, mas sem esquecer que a gente ainda está no início, né, de um caminho que tem muito para percorrer, muitas mulheres que batalharam antes, né, que não vivenciaram, o futebol ele permite um pouco mais, talvez, essa diferença de tamanho, de peso, de estilo de corporal, mas ele, por exemplo, há pouco tempo atrás, né, não muito tempo atrás, as mulheres não podiam ter cabelo curto, por exemplo, para jogar na seleção por conta de patrocínios. Então, assim, você vai lidando com algumas coisas, né, e querem conectar uma craque com a beleza, né, e não uma craque, né, então é um caminho, né, eu acho que a gente não pode desistir, é entender que a gente está fazendo parte dessa história, todas nós, né? Como ela falou, não é só no esporte, né? É na profissão, né? Eu, como treinadora, eu vou num curso da CBF, às vezes tem uma turma de 50 treinadores, eu sou a única treinadora. Então a gente vai indo e vai plantando semente e vai traçando um caminho, né? E vai chegando e cansa, né? Como cansa, porque essa coisa, né? Não, a gente vai, a gente faz, olha que coisa, olha como cansa. E a gente quer elogio, sim, a gente quer elogio pelos talentos que a gente tem, além do talento que aparece, né, gente? Porque todo mundo tem os seus talentos, né? Bruna, você teve ali o esporte na sua vida desde sempre, mas você foi derivando para a arte, para a cultura, né? Você é atriz, você é modelo. Como é que isso tudo foi se conversando aí, essas suas habilidades, esses seus interesses todos? O judô veio muito cedo na minha vida, né? Ele aconteceu muito cedo na minha vida, em vários cenários ali da minha vida, em casa, na própria academia. Quando eu me mudei para São Paulo, eu precisava trabalhar, né, para me manter aqui. Eu, inclusive, me mudei porque eu estava num relacionamento, né, aqui, e porque eu queria treinar no Pinheiros. Eu tinha uma vontade muito grande de ser uma atleta como a Aline, que faz parte da seleção. Era meu sonho, né? Até falei aqui brincando agora há pouco que eu apanhei muito da Maria Suelen. Então, assim, Maria Suelen, se eu não... A culpa é sua. Mentira. Manda um beijo também pra Maria Suelen. Beijo, né? Maria Suelen. Ela é técnica hoje, ela é maravilhosa. Enfim. E eu precisava trabalhar, né? Então, eu comecei a modelar. Quando eu comecei a modelar, eu conheci a minha agente, que é minha agente até hoje, e ela me colocou para estudar. Eu fui estudar cinema, eu fui estudar teatro, eu fui estudar o audiovisual, né, como um todo, e comecei a atuar. Fiz minha primeira novela agora este ano, vai estrear em janeiro, e aconteceu dessa forma. E eu acho que o paralelo que eu posso fazer entre a arte e o esporte é que quando você tem a coragem de ser você mesmo ali no tatame, né? Você não consegue esconder quem você é. Você é você ali. Você não tem ali como colocar uma máscara. Você vai para jogo também na arte. Você não vai se esconder de forma alguma. Você consegue ser sincero consigo próprio, né? Eu queria fazer um paralelo. Posso? A gente estava falando das mulheres e tal. E ontem eu encontrei e acabei cruzando com a Hortência no salão. E a Hortência, ela anda assim, No salão né? de beleza?
salão de beleza, ela foi lá, né? Eu tava cortando o cabelo e ela anda assim, né? Com o peito aberto. Isso, numa mulher, é visto como arrogância, né? Num homem, não, né? Num homem é confiança. Só que eu fico pensando o quanto a Hortência, a Magic, essas mulheres, elas tiveram que ser assim, né? Peito assim pra cima, nariz aqui, pra ser respeitada por homens, né? Num ambiente olímpico. Então, Hortência. Hoje eu tô mandando beijos pra todos. Beijo, Maria Sueli, beijo, Hortência. É uma distribuição de beijos. O baby ficou para depois. E no final ela manda outro beijo para você, né? Deixa eu botar aqui na roda, voltar com ela. A nossa Aline Killer, lá em Paris, ela vai dar mais um pouquinho do clima da cidade. Depois a gente volta aqui com o papo. Vamos lá, Aline. Bom, Renata, e aí a gente vai estar trazendo aqui todos os dias, conversando bastante, trazendo informações exclusivas, papos exclusivos. Estamos rodando a Cidade de Luz atrás das melhores histórias. Amanhã vai ser dia de conhecer a Vila Olímpica. Sexta-feira já tem a cerimônia de abertura. A cidade está com vários perímetros fechados. Só circula quem tem a credencial de imprensa ou quem tem ingresso, alguma coisa do tipo. Fora isso, não passa por esses pontos, uma questão de segurança. Tem muito policiamento nas ruas, a gente estava falando aqui com o pessoal local, tem um certo até, mas tá difícil, não sei o quê, uma certa reclamação. Mas eu acho que todos eles são unânimes em dizer que cada vez mais a torcida chegando, os atletas chegando, o espírito olímpico vai tomar conta da capital francesa. Bom programa para vocês. Paris é delas, Paris é nosso. Amanhã a gente está de volta. Amanhã a gente está de volta. E a gente vai falando um pouquinho sobre tudo. Eu quero preparar aqui, tem uma imagem muito bonita, ela está aqui no roteiro em algum lugar ali, Lu. Vamos colocar aquela imagem da tocha indo até o Mont Blanc, né? E eu quero saber se... A Olivia, você já foi? Você já foi para o Mont Blanc? Olha, eu tive uma história triste com o Mont Blanc. Quando a gente prepara aí a tocha, gente, Mont Blanc, vamos lá. Eu fui para escalar o Mont Blanc, mas a gente pegou aquele ano de uma temporada muito quente nos Alpes e não foi possível a gente nem começar a escalada do Mont Blanc. Então a gente acabou fazendo outras montanhas por lá e o Mont Blanc ficou na vontade. E faz parte aí, acho que né, a gente tem que aprender a lidar com essas frustrações. É bom, né? Porque a gente vai tendo uma resiliência muito grande na montanha. Olha lá. Mas olha isso, continua sendo um sonho. Gente, que medo. Tem esse caminho da tocha, né, gente? Absolutamente fantástico. Olha, aí tem esse highline, né? Porque, enfim, não é um slackline. Slackline é aquele que a gente faz. Aí o parapente, enfim, essa imagem absolutamente fantástica, né? Que coisa linda. E esse percorrer da tocha, enfim, todos esses esportes, né? E é isso, cada uma aqui trazendo um pouquinho dessa essência. E é importante, né, a gente falar sobre a referência. É engraçado que vocês já trouxeram um pouquinho. Gente, eu vou pedir só pra gente tirar aqui o meu retorno, que eu tô ouvindo vocês. Obrigada. São 4 mulheres, mais eu e mais um monte de mulher dentro do lado suíte, gente. Aí não vai dar, né? Por favor. Trazer um pouquinho a história do poder da referência, né? Você chega aqui no estúdio com a sua mãe, né? Que coisa linda, Dona Lídia, que está aqui sentadinha, olhando tudo. Como é importante que a gente tenha essas referências para a gente entender o nosso lugar, saber, né, onde a gente está, para onde a gente quer ir. E no esporte, quando a gente tem essas referências também, né, vocês todas aqui são essas referências, né, esportivas também, isso é muito confortante, empoderador. Então, fala um pouco dessa referência, não só familiar, e familiar no sentido da sua escolha, né? Por acaso é sua mãe, mas tem tanta gente que a gente escolhe para ser uma referência, né? Mulheres. O que é engraçado é que na minha família não tinha atletas antes. Era uma prima em casa que fazia parte de fanfarra, gente, sabe? Fanfarra de bairro. Mas foi por causa da minha mãe que eu comecei o esporte, que ela me trocou para uma escola que tinha esporte no contraturno escolar. E daí a importância desse monte de projeto social, de ações onde promovem o esporte em escolas, né? Mas a questão da referência para mim, ela fica ainda mais forte agora que eu sou mamãe do Malik, de 1 ano e 8 meses, e que você percebe que tudo que a gente faz, a criança olha e entende que ela também pode fazer daquele jeito, e aí ela aprende. Gente, a gente consegue colocar uma fotinho do Malik, da Aline com o Malik, enquanto ela fala um pouquinho? A gente adora ver um bebê, né? A gente, uma criança. Essa criança. Isso sim é que esporte de altíssimo rendimento. A gente já foi chamada na escola para pedir para não deixar ele ver e não ficar próximo de lutas.
porque ele tá achando que ele pode reproduzir isso. E aí, olha só, 1 ano e 8, o poder dessa coisa do exemplo. Porque é nada mais que isso, ele vê, ele entende que ele é capaz, eu posso. Então, ele vê a gente batendo uma bola, ele adora futebol, adora bola, basquete, ele pega assim a bola, cara, com 1 ano e 8 meses, faz assim, ó. Jura? Eu fico chocada. O que isso faz na gente adulto que deixa de ser tão marcante quando Olá. vai pra criança? Ó, o neném já tá enorme. Com a criança a gente marca, né, dia a dia. Com a gente adulto, na adolescência e tudo mais, eu acho que é um lapso que a gente talvez deixe passar uma referência. Eu não consigo nem lembrar de todas as grandes referências que eu tive, mas com certeza, tudo que foi me formando foram pessoas que eu vi do meu lado. Então, de Nancy, puta referência pra mim, Priscila Marques, sabe? Eram pessoas que eu via e eu entendia que dá pra ser, sabe? Soraya André, cara. Então, às vezes, quando a gente é adolescente, não fica uma coisa tão forte assim, talvez, sabe? Pra mim, eu não me lembro de ter sido tão forte, mas eu tenho certeza que é um privilégio a gente conseguir ter esses exemplos. Porque muitas vezes a gente acha que as decisões que a gente toma é porque a gente é bom em tomar, a gente fez as escolhas certas na vida, né? Muita gente vem com essa coisa, tem que saber escolher. Mas o que faz uma boa escolha? Repertório. O que dá repertório pra gente? Exemplo, referência, estudo de caso, tentativa e erro. Botar a mão no fogo e queimou. É um repertório, não bota a mão no fogo, faça a escolha certa, não bota a mão no fogo. E é tudo sobre isso, eu acho, né? Referência, acho que traz um pouco disso. Até de estilo de luta, né? Sem dúvida. Quais golpes que vão funcionar melhor na minha categoria, o que eu posso inovar, de repente. Referência Criar é ali o tudo, seu. Essas pessoas perto, assim, né? Ter essas referências próximo, faz você falar, não, esse sonho talvez seja possível, né? Entender Você que é humano. consegue acreditar. Isso! Né? É Você humano, fica, eu posso tocar. fica palpável, né? Assim. De conseguir, né, de alcançar, tá ali, né? Com um grupo, a gente tá... A Aline é um esporte individual, né? A Olivia também, embora precise ali, né, de uma equipe, claro, que tá com você. O judô tem um oponente, mas também é né, algo ali individual. Você tem um time nas mãos, né? De que forma uma inspira a outra? Enquanto aqui a Camila vai falando, vamos rodar as imagens da Marta, né? A gente entrando de novo aqui no universo do futebol, que amanhã tem a estreia da Seleção Feminina Brasileira de Futebol. E a Marta, maravilhosa, rainha, né? Soberana. E a mãe dela dizia para ela, né? Nossa, isso é tão impactante para mim. A mãe dela dizia para ela: não sonha tão grande não, minha filha, porque a gente não tem como alcançar, né? Sim. Olha quanta gente é privada de sonhar, né? Ainda mais num país com o abismo social que a gente tem. Então, eu queria entender um pouquinho como é que funciona e funcionam essas referências dentro de um time, né? Uma menina, enfim, ajudando a outra né? E competindo com a outra, porque, claro, todo mundo tem ali um instinto competitivo, precisa. Como é que é essa ajuda, né? essa via aí de mão dupla? Bom, elas são referências, né, também, obviamente, para o futebol, mas elas também, algumas são referências dentro do mesmo time, né? Uma atleta é referência de outra atleta que joga junto, então a gente está num processo ainda de construção dessas referências, né? E obviamente que a gente tem um caminho muito grande para percorrer, porque muitas delas têm como referência jogadores, né? Então a gente também está construindo essa referência de ser uma mulher a referência e que elas possam ser essas referências, mas com certeza elas também têm, a história de cada uma delas é um caminho longo que foi percorrido, então elas também são minhas referências também, elas também me inspiram como mulheres, mas eu acho que a gente está num caminho, eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar nas Olimpíadas, né, do Rio, né, só que eu trabalhei na sede de Brasília com futebol e eu tive a oportunidade de ver de pertinho mulheres atuando em campo, né? Com a Pia, por exemplo, que foi treinadora da seleção brasileira. Claro que foi um desejo, não um sonho, né? Pô, eu quero um dia, quem sabe, ser uma treinadora de um Jogos Olímpicos, né? E ter outras brasileiras também que inspiraram, né? Que batalharam antes de mim, como a Emily Lima, que é uma grande treinadora. Mas, com certeza, dentro da própria equipe ali, são 22 mulheres se inspirando pelas suas próprias histórias, né? Então é bastante gente para ter como inspiração, cada uma dentro da sua família, algumas com apoio da família, outras não, algumas com inspiração dentro da família, algumas têm mães que jogaram futebol também, em momentos de proibição, momentos que era amador, então a gente está construindo, mas eu acho que o mais importante que eu compartilho assim diariamente também é para que elas possam realmente serem essas referências, né? Como o futebol está na construção dessa história, que a gente possa massificar e na Copa do Mundo que vai acontecer aqui no Brasil, que elas possam já serem essas jogadoras que são essa referência para outras meninas, né?
E é muito legal que essa onda toda ela vem também com protestos muito importantes, né? Então, os times femininos, eles conversando com o que está acontecendo na atualidade, né? Elas se posicionando, na verdade. Sim. Então, elas protagonizam esses movimentos que são fundamentais, porque essa questão de gênero é uma questão da sociedade, gente. Não é papo de mulher, não, é papo de sociedade, né? Gênero, raça, inclusão, né? Isso não é um aspecto de um grupo ou outro, né? Somos seres humanos, né? Todo mundo está aqui para dividir o mesmo espaço, estar ocupando esses mesmos lugares, né? Sem dúvida, uma referência também é a Rafaela Silva, judoca. A gente tem no Terra um especial que se chama Elas no Pódio. É um especial com algumas atletas brasileiras, com mais chances de medalha, enfim, que, né, já tem aí o seu destaque. E aí conta a história delas e tal, e tem um especial da Rafaela Silva, e que traz um depoimento de uma professora do Instituto Reação, que é onde tudo começou ali na vida dela, né? Ela, da comunidade, né? Morava na favela e conseguiu, por meio do esporte, também ter uma outra realidade na vida, encontrar, perceber outras alternativas que não eram apresentadas a ela, né? Então, a gente vai ouvir um trechinho aí dessa matéria. Vamos ver. E assim, ter a Rafa como referência, acho que é de extrema importância, né? Uma mulher preta, criada na favela, campeã, cara, é surreal. Então, ter ela como referência é maravilhoso. E assim, é o que eu tento passar um pouco para eles também. Fala, Bruna. Eu ia falar que no dia da medalha do Rafa no Rio, a primeira pessoa que eu encontrei quando eu entrei ali na arena foi a Rafaela Silva. E eu fiquei assim, eu falei, gente, olha, a benção olímpica aí, ó. Fiquei emocionada. Aí você foi, abraçou, eu gosto da abração da Aline aqui. Eu pulei em cima dela, assim, né? E a Rafa é super reservada, assim, né? Ela meio assim comigo, mas ela me conhece, então. Ela é demais, ela é uma baita referência, né? Olivia, como é que funciona? As pessoas ficam pensando, né? A montanha e em vários esportes isso acontece. As pessoas entendem, é algo elitista, né? Você precisa de tempo, você precisa de equipamentos, é tudo muito caro, as roupas, é tudo. Como é que você percebe, entende o desenvolvimento uma popularização, se é que a gente pode chamar assim, dessa modalidade? Porque o escalar, né, ele tem o próprio verbo já é muito, né, interessante. A gente está sempre escalando, né? E a montanha vai ensinando pra gente que é um passinho depois do outro, é um respirar, É aquela técnica da Aline, né, antes da luta, de deixa eu ver aqui onde eu tô, né, tateando ali a cama que não é sua. Essa técnica funciona muito bem. Fala um pouquinho dessa técnica também sua, mas vamos falar um pouco dessa... Como é que a gente coloca mais gente desfrutando desse ensinamento para a vida, que é estar em montanha? Sim. Infelizmente, eu acho que realmente é um esporte que tem uma barreira muito grande, porque por ser um lugar inóspito, existe uma dificuldade logística, né? Tudo isso custa muito caro estar na montanha, porque a estrutura, né, para chegar nesses lugares que tem tão pouco acesso é ainda muito caro. Então, realmente, é um esporte, né, é uma atividade que acaba limitando muito a entrada de outras pessoas, justamente por esse valor tão elevado. O que eu vejo é que hoje em dia a gente começa a ter muitos projetos, né, em escolas, em bairros um pouco mais carentes, onde tem paredes de escalada, que é uma certa forma de começar, né, e de iniciar essas pessoas num esporte que até então era muito pouco popularizado. Então, ter esses projetos sociais, né, e aí trago até o nome aqui da Areta Duarte, que é uma pessoa que eu acho que foi a primeira negra latino-americana a escalar o Everest. Ela vem. Ela vem? Ela vem. E ela é uma pessoa, uma protagonista de levar um pouco mais esse esporte para áreas onde é muito complicado financeiramente que eles aconteçam. Então, eu acho que tem aparecido diversas vertentes dessa forma, onde isso vai se tornar mais popular. E a gente tem que contar bastante também para essas pessoas conseguirem chegar mais longe com incentivo de outras empresas, de patrocínio, da mesma forma que a gente tem nos esportes, né, nas atividades olímpicas, com competição, também nessa outro tipo de atividade, para que isso ganhe uma escala maior. Então, a importância aí também da gente ter investimento nesse tipo de atividade. Claro, sem dúvida nenhuma. Vamos retomar aqui um pouquinho a história do padrão, né, desse padrão. Então, um padrão de corpo para uma atleta, né, poder executar aquilo que ela
faz de melhor aquilo, né? E aí passa a ser o peso uma preocupação extra, né? Como é que funciona para você, Bruna? Existe um estereótipo, né, aí de para estar no audiovisual de uma forma geral, né? Você fazia testes? Como é que funcionava? Hoje a gente vê, sim, pessoas com todos os corpos, de todas as cores, né? Até porque a gente foi impondo também, né? Sim, essa realidade. cobrando isso, porque né? senão ia estar todo mundo igualzinho, né? Com Com a mesma certeza. cara, inclusive, mesmo cabelo, mesma cor, mesmo tudo, né? A gente foi se enfiando aí e fazendo o negócio acontecer. Como é que foi pra você? Tem alguns movimentos que aconteceram na moda muito antes de acontecer no audiovisual, né? Por exemplo, na moda, eles já aceitam a minha altura, o meu tamanho e tudo mais. No audiovisual, eu ainda tenho uma resistência em relação à minha altura, né? Porque eu tenho 1,81 de altura, eu sou, assim, muito grande, né? Se eu emagrecesse 30 quilos, eu não poderia competir no esporte da Aline, por exemplo. E ainda tem essa resistência, né, no audiovisual. Eu ainda tenho muito esse retorno. Não, você é muito alta. Você é muito alta. Nossa, seu perfil é ótimo, mas você é muito alta. Então eu ainda sofro um pouquinho com isso. Quanto ao corpo, quanto ao peso, quanto, né, estar acima do peso ou não estar acima do peso, eu peguei esses tempos, algumas referências minhas de quando eu era mais nova. E eu era magra, né? Nunca fui magra, né? Mas eu era bem menor do que eu estou agora. Só que era tão colocado, a questão do padrão era tão forte, era tão, né, esfregado na nossa cara, que eu me achava imensa, eu me achava péssima, né? Hoje, pelo menos, eu olho pra mim e eu consigo desfrutar muito mais de mim mesma, né? Eu vou fazer uma viagem, por exemplo, para Paris. Parece uma coisa fútil, mas pra gente que sempre teve a questão de não existir uma moda pra gente, né? Isso é muito forte. Eu vou para Paris agora acompanhar o Rafa, eu consegui montar meus looks do jeito que eu queria. Isso, assim, é uma baita conquista. Parece algo fútil, né? Não é acessível ainda para todo mundo, não é, porque moda maior é mais cara ainda, não é uma coisa, né, fácil. Mas é uma conquista aí que a gente vem, né, ganhando, um espaço que a gente vem ganhando. Você foi falando, eu fui pensando na atletaça Isabela da Silva, né, do arremesso de peso. Ela teve um perrengue aí com o uniforme dela, né? Ela postou nas redes sociais outro dia, e aí ficou uma questão, né? A Confederação Brasileira de Atletismo, é o Comitê Olímpico Brasileiro, é o patrocinador do atletismo, né, efetivamente, enfim. Ela já tinha concordado em usar um uniforme masculino, mas aí o que aconteceu é que este uniforme não chegou do jeito... Porque tem o tamanho 4G... Gente, tem que ter o tamanho customizado para aquela mulher, ela é uma atleta, né? Ela é a única mulher brasileira a chegar numa final do arremesso de peso, né? Foi em Tóquio. Ela é campeã pan-americana e ela tendo que passar por isso, porque a história da moda, do vestir-se, né, Camila, é também importante para a gente ter segurança. Quando a gente coloca uma roupa que não é nossa, né? De repente, ai, não tô me sentindo bem, não tô aqui não, né? Não tô sendo eu nesse momento. Não tô sendo eu, né? Parece que isso te priva, né? Isso, eu acho que é um pouco, tem a ver com o corpo, né? Esse corpo, eu tenho que pesar tanto para poder competir, mas não é o meu peso ideal é tanto, né? Para as meninas, né, jogadoras, como é que funciona a história da vaidade? Como é que entram as redes sociais, né? Que a tecnologia é maravilhosa, a gente quer as redes sociais, óbvio, claro. Mas como é que isso invade? Como é que você, como a manda-chuva do pedaço ali, faz o negócio acontecer? Calma, a gente volta, vamos pisar aqui no esporte. Como é que é? A gente também passou, o futebol também passou por um processo, né? A gente usava o uniforme do masculino. Então também tinha uma questão, aí você não podia também nem ser muito vaidosa porque era o uniforme que tinha. E hoje não, né? Hoje a gente já tem um uniforme especial, né, para as meninas, para as atletas, na medida delas, que elas se sintam confortáveis para jogar. E eu acho que elas também criaram um modelo, né? Porque o futebol masculino tem um estilo, né? O boleiro ali, né? E eu acho que as meninas mais ou menos estão criando esse estilo delas também com a personalidade da mulher e delas e conectada com meio que o estilo do futebol feminino, sabe? E eu acho que é isso muito legal porque elas vão criando uma liberdade também de vestir o que elas gostam, o que elas sentem confortável, né? Às vezes não é a toda moda que conforta para todas as mulheres da mesma forma, né? E eu acho que o futebol também está conseguindo entrar um pouco nesse caminho, obviamente, acho que não com tanta clareza, né, com tanto entendimento que a gente está fortalecendo para essa moda feminina esportiva do futebol, mais ou menos feminino, mas eu vejo isso, elas são estilosas, eu olho para elas assim, eu acompanho um pouco algumas delas, porque no futebol é só uniforme, né? O nosso próprio uniforme é estiloso, mas fora também, eu vejo que elas também estão criando um estilo delas e eu acho que é muito legal, é um avanço, né? Nossa, é necessário
Imagina, a gente vai usando aí o uniforme do masculino, né? Porque afinal de contas já estão aqui, temos que dar graças aos céus, porque a gente está jogando, não é mesmo? Vamos jogar com o uniforme. Não, gente, a gente não vai mais concordar com isso, não vamos. Vamos ensinar as nossas filhas, as nossas meninas, os nossos filhos, né? A Aline é uma missão aí importante, né? Essa da maternidade, mãe de menino, né? Eu, assim, às vezes eu me pego em conversa com outros pais e mães, né, sobre o que é mais difícil. Eu acho que é muito difícil criar os dois, porque masculinidade tóxica tá por aí também, objetificação das nossas crianças. Né? Meu filho tem 1 ano e 8 e a gente se depara com perguntas de namoro, de o que quer ser, dizer que ele tem cabelinho, né, blackzinho. E por ser afro e ser um cabelo grande, algumas pessoas não estão acostumadas com aquilo, acham que é menina. E aí, na hora que confunde com menina, na verdade, tem 2 coisas. Eu fico, será que eu corrijo, porque pra mim eu não me importo? Ou eu deixo a pessoa simplesmente achando que de olhar ela sabe o que é? Porque o erro tá aí. Você olha pra algo e você acha que você compreende o que você tá olhando, né? Então eu passei a corrigir. Porque você tá olhando e você tá subentendendo que você conseguiu dar um gênero, né? Identificar o que ele representa. Não, na verdade você tinha que olhar de novo, olhar com mais cuidado e de repente não classificar. Poderia não classificar. É uma criança, é um bebê. É muito difícil no dia a dia fazer esse exercício e eu acho que dói mais, né? Quando a gente tá nesse lugar. Eu e meu marido, a gente conversa muito sobre a importância da parentalidade, né? Do pai, né? Da gente ter mais instituições que olham para a maternidade, como as Olimpíadas agora que tem lá o espaço Tem uma pras creche, mulheres, né? Dentro da Vila Olímpica, Olha que maravilhoso, legal. né? É um avanço a ser comemorado, mas a gente precisa de olhar para esse espaço para os homens também, olhar que a sociedade coloque no homem a responsabilidade da criança, tanto quanto na mulher. Claro. Você falou da minha mãe, né? Que me criou sozinha. Há um mês atrás eu estava numa reunião de trabalho e contando a minha história para a pessoa, esse ser humano depois virou e falou assim, nossa, então pelo jeito sua mãe foi ausente, né? Porque você ficou na rua e aos 11 anos você teve um coma alcoólico que você quase morreu. Eu falei, que parte da história que meu pai não estava em casa, que esse ser humano não a pessoa pegou, não ouviu. e que a minha mãe estava trabalhando loucamente para sustentar a nós e me tornar a pessoa que eu sou hoje, sabe? Ele não ouviu. Ele entendeu que a minha mãe estava ausente porque ela tinha que colocar comida em casa porque comer era questão de sobrevivência, né? Mas ele não ouviu que meu pai foi ausente, ele ouviu que a mulher... Sabe? Sim. Olha que surreal você ter que lidar com isso mês passado. Então, assim, eu tento ser positiva, mas eu sempre... É difícil quando a gente tem muito... Quando a gente está muito imerso nas soluções do problema, você precisa entender o problema para trazer essas soluções. Então é muito difícil ficar muito satisfeita com o que a gente ganhou. Eu comemoro um pouquinho, mas eu tô sempre olhando para o problema. Eu sou essa Aline. Buscando a solução. Eu sou essa Aline. Então tá aí, o tempo todo. Eu e meu marido, a gente tá o tempo todo discutindo em como que a gente vai promover isso nas rodas de conversa, como que de repente a gente traz um pai presente para o Malik, foi uma discussão braba para eu estar aqui em São Paulo. Eu tô 3 dias sem meu filho e eu queria trazê-lo junto. E meu marido bateu o pé que não, você tem que deixar ele comigo. Eu falei, mas eu não vou aguentar, eu tô dando mamar. Ele falou assim, olha só, não é sobre isso que a gente sempre conversa? Maravilhoso, sem dúvida. Uhum. Não é? Sem Se eu dúvida. posso ficar longe do meu filho, se ele pode ficar longe do filho dele por uma semana, eu também posso. Sem dúvida. Então foi uma e guerra. o seu filho também pode. Entendeu? Foi uma guerra. E ele tá certo, eu tô com meu coração apertado. Não quer dizer que eu tô ok com isso. Não tô. A sociedade criou a gente pra abraçar o todo. Entendeu? Então, mesmo tendo consciência que eu tenho, é difícil na prática. Mas meu filho tá lá, bem cuidado com o marido dele. No fim das e contas, isso, é o que essa tem que ser, autossuficiência, é o que né? tem que ser. Entendeu? Os pontinhos na testa, Ele uma é coisa ótimo, ele é ótimo, ele é ótimo, ele é ótimo, porque ele é pai, sabe? Ah, Quando que chega maravilha. gente em casa e fala assim, ele participa. Participa não. Participa o quê? Ele É protagonista. participar é aquela pessoa que ajuda. Você tá lá ajuda é lascada, ótimo, né? fazendo 100%, a pessoa faz 10. Ela faz 30. Não, faz, junta, ele é pai, Claro, sabe? gente, aí todo mundo é um casal, né? Como deveria, que é difícil. Sem mas, dúvida. Agora, Olivia, só pra gente passar um pouquinho aqui também sobre isso. Você é pequenininha, né? Você é delicadinha, você é magrinha. Você passa na rua, jamais alguém diria, esta mulher subiu o Everest. Essa mulher, logo depois, subiu o Lhotse, que é outra montanha também, assim, maravilhosa e muito difícil. Como é que foi isso pra você? Você sentia as pessoas olhando e falando,
nessa aí. E tem uma questão também importante, que você foi, o seu guia é o seu atual companheiro, né? Então tem muita coisa, né? Um montanhista experiente, levando a mulher, né? Será que vai dar? Será que não vai dar, né? Como é que você lida com isso, assim? A gente cria esses estereotipos, né? E eu acho que, assim, para todos os lados, né? É pro peso, é pro jeito da imagem, é pro cabelo, é por ser muito magrinha, muito feminina, muito masculina. Então, assim, são tantas características que colocam na mulher que é uma carga pesada, né? E na montanha, eu não tenho nem um pouco o perfil de quando alguém pensa numa montanha, vai ser eu que vou na mente da pessoa, não é, né? Então, é difícil porque você já é descredibilizada logo no começo, né? Ninguém, geralmente quando eu chegava nos acampamentos, não só no Everest, mas nas outras montanhas também, as pessoas já questionavam, mas você veio só fazer a trilha? Você veio tirar foto? Você vai escalar mesmo? Você realmente vai escalar? Você não vai ficar aqui no acampamento, né? Enquanto seu marido escala com o grupo? Então, desde o começo, as pessoas já duvidam de você, né? E acaba que em algum momento, isso também acaba te trazendo dúvidas, né? Será que realmente não é demais para mim? Será que eu realmente vou conseguir? Parece que eu sou tão fraca, tão delicada, será que esse ambiente realmente é o meu lugar? E eu acho que por isso que a gente tem trazido muito a importância das referências aqui na conversa, as minhas foram muito importantes. Eu enxergar outras mulheres que estavam nesse ambiente e que também eram menorzinhas, mais delicadas, e que também tinham estereotipos diferentes e também estavam nesse lugar. E a gente vê que todas ali conseguem, né? Todas têm essa capacidade de dissociar isso da imagem. Então, ter outras pessoas, né? Outras mulheres, principalmente, onde eu consegui me espelhar, porque quando a gente tem alguém semelhante, é muito mais fácil você se conectar. E a Aline falou, né? E a gente vê que a gente pode, que a gente consegue aquilo. Foi muito importante essas referências para mim. Mulheres que eram mães e que estavam na montanha escalando, mulheres que não têm o perfil que todo mundo esperava que tivesse. Então, foi extremamente importante para eu construir esse sonho e conseguir atingir, que eu tivesse referências mulheres também fazendo isso. Muitos corpos, né? Só nesse sofá aqui, nesse estúdio, né? É bonito demais e a Olimpíada é isso, né? São as modalidades diferentes, com corpos diferentes e pessoas ali preparadas, né? Prontas para desempenhar da melhor maneira. Batalharam demais para estarem ali, né? Gente, a gente está caminhando para o final, olha só, menos de 5 minutos, Mas tem já. aqui mais uma lista enorme. Mas vamos falar um pouquinho sobre a expectativa para o futebol, né? Amanhã, Nigéria e Brasil. Qual é a sua, né? O que você imagina que possa acontecer, Camila? Como é que chega a nossa seleção? O que você... tem uma coisa da torcedora e tem uma coisa da profissional, né? Sim. Mexe um pouquinho aí com a gente sobre isso. Torcida total, né, para o Brasil, né? Muito importante a gente representar muito bem em competições, né, mundiais, em competições internacionais. É importante o Brasil conseguir mostrar a sua cara, o seu jeito alegre, o seu jeito intenso de jogar, né? Porque a gente sempre foi muito questionado sobre a nossa parte física. O feminino também tinha um pouco mais... É mais técnico, né? É mais tático, não. É uma seleção muito preparada, um treinador que conhece o futebol feminino, meninas experientes que jogaram, atletas experientes que jogaram pelo mundo, né? Que já jogaram grandes competições. Então, eu acho que o Brasil vai fazer uma grande estreia, é o que a gente torce para que o Brasil faça, que ele possa representar a gente bem também em cada passo que o futebol tem, inclusive o mental, né? Que eu acho que é algo que a gente está buscando fortalecer dentro do futebol feminino também brasileiro. Um grupo difícil, mas eu acho que faz parte, né? E eu acho que o Brasil está preparado para fazer uma grande competição e é para isso que a gente vibra, né? E obviamente, e como profissional, impacta também, né? No desenvolvimento da modalidade, no desenvolvimento do futebol no Brasil. Então é o que a gente espera, né? Vamos, Brasil, estamos na torcida. Aí das meninas treinando. E você vai liberar seus atletas para assistir ou você é aquela carrasca que Não. tem que treinar? Não, enfim, tem que assistir, tem que acompanhar, tem que vibrar e, obviamente, estudar, né? É uma oportunidade de estar estudando, de entender o futebol, de poder vislumbrar novos caminhos, né? Como é que está o desenvolvimento do futebol a nível mundial. Então, a gente tem que estar estudando, tem que estar acompanhando e torcendo, claro. Vocês torcem também, meninas? Vocês assistem, gostam de futebol? Como é que funciona isso na casa de vocês? Enfim, Olivia. Na minha casa, sempre. A minha mãe é louca por esporte, então eu sempre convivi muito com essa energia da minha mãe, que sempre foi apaixonada. E eu acho que, ainda mais pra mim, que não sou desse meio tão atlético, assim, do atleta da Olimpíada. Você é bastante atlética, eu não sei se já te contaram, mas a gente tá notando que você parece que é bem atlética, viu? Não desse meio das Olimpíadas, é algo assim, né? Um esporte paralelo. Mas é uma oportunidade de ver diferentes modalidades que não faz tão parte do dia a dia. Então, eu adoro ver a ginástica, eu adoro ver
ver esportes que eu não tá ali no meu dia a dia assistir, né? O vôlei, o futebol, eu acho que é um pouco mais comum, Com certeza. mas traz alguns outros esportes e esse é o momento da gente colocar toda a nossa energia, torcer e poder conhecer mais, né, de outras modalidades. Sem dúvida. E você, Aline? Eu tô até com vergonha de falar. Caiu negativa de novo. Não torço pra time nenhum. Que fala, É mesmo? não torço. E no individual, vai. Não torço, porque eu fico com raiva, porque é só futebol e os outros são os outros. Nas Olimpíadas da Rio, teve alguém do futebol masculino que entrou no refeitório lá, a mulher virou assim, quem é da seleção? Eu falei, moça, não depende, eu sou a seleção, você quer dizer o quê? Entendeu? Mas Obrigada, quer um autógrafo? quando fala Quer um seleção, beijo, é a uma seleção selfie? masculina de futebol, e quando fala seleção brasileira, não sei o quê, seleção feminina de futebol. Então hoje eu faço questão de assistir um pouquinho do futebol feminino, todos os times, só porque eu gosto de Você futebol. vai assistir eu gosto... amanhã e você vai torcer? Não vou conseguir assistir, eu vou ser sincera, que eu vou Mas estar não que você não trabalhando. quer, né? Mas eu tô torcendo sempre, Ótimo, entendeu? Eu tô torcendo ótimo. sempre porque eu acho que é isso. Gosto de praticar esporte, mas não consumo muito, realmente. Interessante, né? Porque a Essa é pessoa a vai lá, verdade, faz, essa é a verdade. e na hora de consumir. Agora a Bruna tá aqui, gente, com a mala pronta, só roupa verde e amarela. O Cola tá chorando aqui. Tem aí uma expectativa enorme pro seu marido, né? O seu companheiro, judoca, 4ª Olimpíada, já é medalhista, fechando o ciclo olímpico, né? Da carreira dele, da vida dele, né? Muitos anos. E aí, como é que tá o coração? É a última, né? Então eu acho que é a primeira que eu vou conseguir aproveitar, né? Eu não quero usurpar, né, a questão olímpica ali, é ele, o atleta, mas eu sou a segunda maior interessada. Então, assim, eu sempre estive muito tensa em todos os momentos. Só que, por quê? Porque quando acaba uma Olimpíada, já começa outra. Só que essa não. Essa vai acabar, gente. E eu vou estar assim, ai, que delícia, acabou. Vai curtir Paris depois? Eu não sei, né, se eu vou estar muito feliz. Eu quero que ele esteja muito feliz, mas eu vou ter filho depois, ó, quem sabe. Olha! Não sei se já, mas daqui a um tempo. Sim. Porque o pai tem que estar junto, não tem? Então, Tem que estar presente. É um projeto, né? É um projeto a gente tem vários duplo. projetos. A gente tem, inclusive, um de viagens que a gente vai fazer, porque apesar dele viajar muito, a gente nunca conseguiu viajar junto. Então, a gente tem aí, vai ser até, né, vai pro audiovisual isso aí, até vai ser bem legal. Olha, Baby, a nossa torcida, claro, mas eu queria dizer que aqui no Paris é Delas, você é a nossa protagonista, ok? Gente, assim, lindamente, sorridente, com muita cor, a gente vai se despedindo. Olivia, um prazer enorme, você é maravilhosa, inspiradora, muito obrigada. Legal, obrigada a vocês. Aline, querida, você é a vida real ali, né? Então você tem todo o microfone do mundo para falar, para trazer. Parabéns pelo seu trabalho, né? Que inspira tantas meninas jovens. Tenho certeza que o Malik vai, enfim, ser um partidão daqui a algum tempo, né? Obrigada. Gostei muito do nosso papo. Gostei demais também. Bruna, querida, boa sorte, economiza na mala, né? Pode deixar. Por favor, tem que né? trazer vinho, né? Então, Lógico, tem Vai todo lá. ali um equilíbrio. obrigada pelo convite, obrigada. A oportunidade de estar entre mulheres tão incríveis, de verdade, assim. Eu sou fã dessa aqui, sou fã de todas. Olha essa aqui, ó. Esse que o esporte é cafuné, próximo, que o ali, esporte é ó. próximo. Do wrestling, tudo ali. Camila, querida, muito obrigada. Obrigada por você estar ali, resistindo, atuando e levando o futebol feminino para outros patamares, né? A gente precisa muito de você, da sua voz, do seu calor, da sua energia, né? Doçura e força, porque é isso que a mulher representa. Muito obrigada. Obrigada a vocês, um prazer estar aqui, né? Seguimos na missão, né? E boa sorte pro Brasil nas Olimpíadas aí, todos os esportes, a gente vai estar vibrando daqui, nossas mulheres lá, claro que os nossos homens também, né? Mas muito para as nossas mulheres, para que elas possam representar essa maioria aí, né? Que é um desafio, né? Um passezinho, não é competição, né? Quantos homens eu sempre falo, eu tenho muitos homens na minha comissão técnica, não é competição, mas Girls Power. Nunca é competição, né? E a Aline, eu vou ligar pra ela todo dia e falar, Aline, assiste, faz favor, por favor, vamos parar com isso, né? Gente, amanhã tem mais, Paris é Delas, cada dia melhor, né, aqui pra você. E a gente vai encerrar o programa com a imagem do dia, como já é aqui uma referência. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos sempre aqui e como a Camila falou, né? Não tem um contra o outro, não, gente. A sociedade toda caminhando pro mesmo lugar. É assim que a gente vai. Um beijo, espero você. Tchau, gente. E a gente tem, deixa eu contar o que é a imagem do dia, desculpa. A imagem do dia é o timaço do judô feminino, só formado por mulheres. Olha aí, gente. Bora, meninas! Muito bom, gente. Um beijo, até amanhã. Obrigada.